Se você quer lançar o seu primeiro e-book, mas sente que ainda está perdido sobre por onde começar, esse vídeo vai te mostrar o passo a passo completo, da ideia até a venda. E o melhor, você não precisa escrever nada do zero, nem ser um expert em marketing digital, nem ter seguidores. Hoje eu vou te mostrar as 7 etapas simples e práticas para você tirar o seu e-book do papel e começar a vender ainda hoje. E para você que ainda não me conhece, eu sou Marcelo Lindenberg e neste canal nós vamos falar sobre criação de e-books utilizando a inteligência artificial, funis de vendas e também eu vou compartilhar um pouco da minha trajetória desde o meu primeiro e-book até a criação de treinamentos presenciais e hoje com vendas de meus produtos digitais. E se você já gostou do conteúdo, já se inscreve no canal para receber as próximas notificações dos próximos vídeos e ajude esse vídeo a chegar em pessoas que realmente têm interesse em fazer uma renda passiva com a criação de e-books. Então vamos lá. Antes da gente entrar nas etapas, as 7 etapas da criação do e-book, deixa eu te explicar o porquê que o e-book é uma das melhores formas de você começar a vender produtos digitais. Primeiro que é o seguinte, ele tem um custo zero de entrega, ou seja, o seu aluno vai comprar o e-book e vai receber através da plataforma sem precisar pagar correio, sem frete, sem nada. É totalmente de forma automática, tá? A margem de lucro dele é altíssima. Ou seja, você não tem custo de produção. Se você não tem custo de produção, a sua margem acaba sendo um pouco maior. E a venda é automática, conforme eu já falei para vocês. O seu aluno vai entrar na plataforma, vai comprar o teu e-book e vai receber aí de forma automática através da conta dele de e-mail, tá? E o mais importante e o mais interessante, você pode vender enquanto você está dormindo, enquanto está no parque com seus filhos, enquanto você está se divertindo ou enquanto você está no seu trabalho, caso você seja ainda um CLT. E, além disso, esses e-books dá para aplicar em qualquer tipo de área, tá? Você pode atuar na área da saúde, culinária, finanças, maternidade e espiritualidade. E o melhor, no final do vídeo eu vou te mostrar como que você pode começar com e-books prontos para editar e vender, economizando assim tempo e sem precisar escrever nada do zero. Então vamos lá, vamos continuar então. Agora eu vou te entregar todas as 7 etapas para você lançar aí o seu primeiro e-book. Vamos lá. A etapa número 1, escolha o nicho com demanda real. O que significa isso? Não tente adivinhar o que vender. Pesquise temas que já estão em alta. Vou dar um exemplo para vocês, tá? O meu nicho é mercado imobiliário, ou era pelo menos. Então, desde que eu saí do mercado, fui corretor, fui gerente campeão de vendas, fui diretor de vendas de uma grande empresa. E o que eu fiz? Obviamente eu comecei a criar algo pensando nesse mercado, até pela minha experiência. Então eu fui lá e criei um primeiro e-book para entregar para as pessoas de forma gratuita. O pessoal achou interessante e aí eu transformei aquele e-book em um treinamento presencial. Vendi aí diversos treinamentos para várias empresas do setor imobiliário, grandes empresas por sinal. E o que acontecia? Quando eu começava a estudar um pouco sobre funil de vendas, que aí eu comecei a fazer a transição de pegar o meu curso, né, que é presencial, e começar a transformar isso em digital, eu comecei a estudar um pouco sobre funil de vendas, enfim, algumas estratégias. E aí eu comecei a observar que o interesse das pessoas, né, era muito maior em criar renda passiva, trabalhar com IA, do que mercado imobiliário. O que eu fiz? No YouTube tem lá um grande player do mercado imobiliário que chama Guilherme Machado. Esse cara tem 500 mil inscritos no YouTube. E aí eu fui ver o interesse, né, do tema que ele estava ali colocando no YouTube. Então eu percebia que, na média, quando ele postava um vídeo, até 10 dias depois de postado aquele vídeo, ele tinha aí no máximo, aí, vamos colocar aí 1.000, 1.200 visualizações. Enquanto temas como renda passiva, renda extra, criação de e-books com IA, pessoas que não eram tão grandes, né, não tinham tanto inscritos assim, abaixo de 50 mil inscritos,
o vídeo batia 10, 20, 30 e até 40 mil views no mesmo período. Então o que eu comecei a entender ali? Opa, esse é o mercado que tem realmente uma demanda real, tem muito mais pessoas procurando sobre isso do que como aprender gatilhos mentais para poder vender dentro do mercado imobiliário. Então é isso, quando você vai escolher um nicho para você atuar aí, para vender seus e-books, escolha aqueles nichos que têm uma demanda realmente muito grande. E como é que você pode fazer isso? Eu já dei uma dica, né? Você pode verificar no YouTube, pesquisar os temas que você quer atuar e você verifique os vídeos e dá uma olhadinha aí em 10 dias no máximo de vídeo postado, quantos views tem aqueles vídeos no YouTube. Você pode fazer isso também no TikTok e também no Instagram. Uma segunda dica que você pode fazer é, vai lá no Marketplace da Hotmart, por exemplo, e aí você verifique quais são os e-books com maior demanda de venda. Lá vai aparecer uns e-books que eles têm ali basicamente uma temperatura, na verdade, né? E aí ele mostra os produtos com alta temperatura e você consegue verificar ali quais são os nichos para você poder identificar isso também. E uma outra forma também, talvez não é tão validada igual essas duas que eu passei, mas você pode também observar em grupos do Facebook ou aqueles fóruns de discussão, por exemplo, quais são as dores que esse público tem. Então, por exemplo, às vezes a pessoa faz um post lá e você olha lá, tem vários comentários e as pessoas falando, desabafando, enfim. Ali também é uma forma de você, de repente, tentar entender ali qual que é uma das maiores dores das pessoas sobre alguns assuntos específicos, tá? Agora, olha só, o nicho bom é aquele onde as pessoas têm problemas urgentes e estão dispostas a pagar por soluções, tá? Entenda bem isso, é basicamente o que a gente está falando aqui em cima ali. Então, por exemplo, quais são os nichos que as pessoas têm dores urgentes? Ansiedade e sono, pessoas são muito ansiosas e precisam consertar isso rápido. As pessoas que têm insônia não conseguem dormir, isso atrapalha no dia seguinte. Então, se você conseguir criar alguma coisa que ajude essa pessoa a resolver esse problema rapidamente, é um gancho bom para você ganhar dinheiro, tá? Outro tema interessante também, como economizar mesmo ganhando um pouco. As pessoas estão extremamente endividadas e o maior desafio é tentar guardar um pouco daquilo que ganha pouco. As pessoas ganham hoje R$ 1.500 e o custo dela de vida é R$ 1.800, R$ 2.000. Então, como guardar dinheiro ganhando pouco? Se você descobrir essa fórmula aí, você também consegue trabalhar com um tema onde as pessoas têm bastante interesse para resolver problemas de forma muito rápida, tá? E um outro exemplo é métodos para ensinar crianças em casa. Então, às vezes, os pais, pouco tempo, e precisa ali criar uma rotina com as crianças, criar tarefas do dia a dia. Então, às vezes, tem essa dificuldade. Se você criar alguma coisa do tipo, a chance de você vender também rapidamente ela é muito maior. Uma dica interessante, tá? Para a gente fechar essa etapa 1 aí. Escolha um nicho onde você tenha alguma afinidade ou conhecimento. Isso vai facilitar na comunicação. Vou voltar ao meu exemplo aqui. Quando eu comecei a aparecer como uma pessoa que ia aplicar treinamentos ou ensinar alguma coisa para o mercado imobiliário, eu já tinha uma bagagem de quase 10 anos no ramo. Então eu fui corretor, fui gerente, fui diretor, fui coordenador, enfim. Então eu tinha essa facilidade de entender quais eram os problemas daquele público e criar algo para ajudar a solucionar esses problemas. Então o jeito que eu me expressava e a comunicação ajudaria muito nesse sentido, tá? Então, se você quer atuar em algum nicho, tente pelo menos aquele nicho que, além de ter uma demanda real, você tenha um pouco também ali de afinidade, beleza? Então vamos agora então para a etapa 2. Crie um título chamativo que vende por si só. Isso é extremamente importante e a maioria peca nesse sentido. O título, olha só, ele é a vitrine do seu e-book. Ele precisa gerar curiosidade, ele precisa gerar curiosidade, mas promessa de benefício. E onde que as pessoas erram? Normalmente, eles têm ali um baita de um conteúdo, mas o nome não chama atenção, porque normalmente as pessoas colocam nomes
ou os títulos, né, do e-book de forma muito genérica. Por exemplo, guia de produtividade ou manual da autoestima. Isso não é um nome que vende, não gera curiosidade e quem está olhando não sabe nem o porquê ele precisa usar aquele produto ou aquele seu e-book. Então, para melhorar um pouco aí o gatilho de curiosidade mais a promessa de benefício, você tem que trocar por isso aqui, ó. Como dobrar sua produtividade em 7 dias, mesmo com pouco tempo. Ou o ramo de autoestima, o método diário de 10 minutos para acabar com a autoestima, enfim. Então, você percebe que existem fórmulas para você criar títulos chamativos. Por exemplo, eu costumo utilizar 3 fórmulas aqui que eu vou compartilhar com vocês. A primeira, eu uso resultado mais tempo. A segunda fórmula, problema mais solução. E a terceira fórmula é a promessa mais o público-alvo. Quando você utiliza essa fórmula para criar nomes para o seu e-books, né, ou títulos para o seu e-book, só aqui você já consegue aí 50% de chances de você ter um bom faturamento com os seus e-books, tá? Então vamos lá para a etapa número 3. Edite um conteúdo que resolva um problema real. Aqui muita gente trava achando que precisa escrever um livro inteiro do zero, mas isso não é necessário. O seu conteúdo ele precisa ser simples, direto e útil. Se o e-book resolver um problema real em poucas páginas, já vale o investimento do cliente. Vamos lá. O que eu quero dizer é o seguinte. Tem gente que ele tem ali um pouco de conhecimento, mas não sabe como escrever esse e-book. E a maioria, isso já aconteceu comigo, ele trava, ele para, ele não deixa, ele não vai produzir, porque ele acredita que tem que escrever um livro como se fosse um autor, né? Como se fosse um negócio de outro mundo. E a maioria, tá, gente? A maioria que começa a escrever, eles não conseguem nem chegar no meio porque tem o tal do perfeccionismo. Eu acreditei muito também quando eu comecei, que eu achava que eu tinha que escrever aquele livro ferrado, assim, sabe, com um linguajar todo categórico, enfim, e não tem essa necessidade. Quanto mais simples for, ele é melhor. E isso eu demorei pelo menos uns 2 anos. 2 anos eu fiquei travado porque eu não conseguia finalizar com apenas um e-book. Agora, existem 2 maneiras. Você pode usar a IA, mas a IA, isso por experiência própria, ela por si só, ela não vai te dar um e-book best-seller. Para isso, você tem que trabalhar com prompts e com estruturas que eu já utilizo já faz algum tempo, que me ajudam a organizar algumas ideias. Se não é o seu caso ainda, e na verdade a ideia aqui não é nem que você utilize a IA para você criar o seu produto, você pode utilizar packs de e-books que já estão validados, já estão inscritos, que já estão prontos. O que você precisa fazer com eles é só colocar o seu nome como autor, fazer alguns ajustes caso você ache necessário, ou seja, editar um pouquinho lá o conteúdo do e-book e publicar. Somente isso. Você só vai fazer aquilo que realmente importa, vender e impactar ali o restante dos seus alunos. E agora vamos para a 4ª etapa. Tá? Crie uma capa atrativa e profissional. A capa ela é o primeiro contato visual com o seu produto e ela influencia diretamente na decisão de compra. Vamos pensar o seguinte, você já deve ter ido em uma loja ou no mercado ou comprar algum produto. Antes de você colocar a mão naquele produto na prateleira, com certeza alguma coisa chamou a atenção. A embalagem do produto. E tem alguns casos que você compra um produto conforme a embalagem, porque a embalagem mostra aquele produto, enfim, quando você vai abrir o produto, não é aquilo que você esperava. É a mesma coisa quando você vai numa confeitaria comprar um doce. Você olha aquele doce de morango bonito ali, é como se fosse uma capa, né? E você acaba comendo com os olhos. Então você compra pela perfeição que está ali aquele doce. E às vezes quando você vai experimentar, não é tão bom assim. Mas o objetivo ele foi feito, que era o quê? O visual, só pelo visual eu já consigo fazer com que as pessoas escolham ou não o meu produto.
E com um e-book é a mesma coisa. A capa, ela precisa ser uma capa atrativa e com aspecto profissional, alinhado sempre com o título do e-book, tá? E as pessoas às vezes travam porque acreditam que para criar uma capa do e-book precisa contratar um designer visual, enfim, todo cheio de um processo tudo elaborado. E não é. Os meus e-books eu utilizo o Canva e melhor, eu utilizo o Canva gratuito. Então o que você precisa se atentar quando você for utilizar ali para criar sua capa no Canva? Existem algumas regrinhas e eu vou compartilhar com vocês aqui. Vamos lá, são 4 etapas, tá? Primeiro, o título que você criou na etapa anterior, ele tem que estar em destaque, a pessoa tem que conseguir ler o seu título do seu e-book. Você precisa usar cores que tenham algum contraste, ou seja, o fundo tem que ter o contraste com o título, né? Porque senão o título fica apagado. Utilizar elementos gráficos alinhados com o seu tema. Então, se você fala sobre finanças, um cifrão, alguma coisa assim. Se você fala sobre emagrecimento, umas anilhas de peso. Então, tem que ter coisas relacionadas, tá? E no final, você pode colocar aí o seu nome como um autor. Dicas importantes para a criação da sua capa, tá? Sempre evite poluição visual. Fontes difíceis de ler. Pense, o mais simples é sempre o mais poderoso. E agora vamos para a 5ª etapa, que é onde você cadastrar o seu e-book na Hotmart ou em alguma outra plataforma. Vamos lá. Até aqui então você entendeu por que criar um título, por que você tem que escolher um nicho que venda bastante, você cria uma capa impactante, enfim. Agora nós vamos, depois de pronto o seu e-book, você precisa colocar ele para vender em alguma plataforma. Os meus, na verdade, eu só utilizo o da Hotmart. Então, se você não tem uma conta da Hotmart, você precisa entrar, porque a Hotmart hoje é uma das maiores plataformas e mais usadas do Brasil para você vender os seus produtos, principalmente e-book, tá? Então vamos lá, é muito simples. A primeira etapa, você precisa criar uma conta gratuita, você não precisa pagar. Depois que criou a sua conta, você vai lá na aba de produtos, coloca lá criar produto, depois você vai, seleciona o tipo do produto, coloca lá um e-book. Depois que você selecionou, você precisa inserir as informações básicas do seu produto. Eu vou falar para vocês isso aqui na próxima etapa. Subir o PDF, que é o arquivo do seu e-book, mais uma capa, para ser a capa de venda do produto, tá? Depois você coloca lá, depois de feito isso, você define o preço e a comissão, caso você coloque lá um setor de afiliados, tá bom? Feito isso, a Hotmart cuida da entrega automática, pagamentos, boletos, emissão de nota e suporte ao cliente. Você só vai focar em atrair compradores, tá? Criou o produto na Hotmart, colocou lá e aí você faz todo o trabalho só para atrair pessoas para comprar o seu e-book. A parte burocrática, a Hotmart ela faz isso toda para você. Bom, vamos lá agora. Também é uma parte bastante importante que é a etapa 6, onde nós vamos criar uma página de vendas que realmente converte, tá? A página de vendas é onde a mágica acontece. É nela que a pessoa decide se compra ou não. Muito similar com a capa do seu e-book. Só que agora, antes do cliente chegar na capa do seu e-book, ele vai chegar na sua página de vendas. Então ela tem que ser altamente impactante e tem que ajudar a convencer esse seu aluno ou esse seu cliente a comprar o seu produto. Vamos lá. Coisas importantes. Vou te passar agora quais são as estruturas que a sua página precisa ter na ordem aqui exata, tá bom? Ordem 1, ela tem que ter um título impactante. Da mesma forma que o seu e-book tem que ter um título, a tua página de vendas também tem que ter um título impactante. Descrição do problema do público. Dependendo do nicho que você vai atuar, você tem que entender quais são as dores do seu público e você ali coloca a descrição do problema do seu público. Na etapa 3 da sua página de vendas, promessa clara de solução. Então, a parte de cima eu coloquei qual é o problema do meu público e na parte de baixo eu já entro como é que eu vou solucionar esse problema desse público específico. Depois disso, na 4ª etapa, você pode listar
põe uma lista de benefícios ou tópicos do seu e-book. Na parte 5, a gente recomenda que você coloque ali uma garantia, né? Garantia de 7 dias. Alguns não colocam, mas acho interessante porque isso ajuda ali ao cliente entrar na conversão. Porque ele sabe que se ele comprar e não gostar, ele pode pedir ali a devolução e você não tem problema nenhum. E por final, depois de tudo isso, você entra com uma CTA, que a gente fala que é um botãozinho para comprar ali o seu produto, tá? Então essa é a estrutura básica que você precisa utilizar na sua página de vendas. E interessante também, o que acontece? Quando você cadastra o seu produto na Hotmart, automaticamente ele já cria para você uma página de produto. Tem pessoas que não utilizam a página da Hotmart, eles criam uma página de vendas à parte. Eu também faço isso, mas eu só faço isso para produtos com valor maior. Então, se você for fazer ali um e-book que custe um preço mínimo, que é um produto de entrada, eu não tenho o trabalho de criar uma página de produto, uma página de vendas fora da Hotmart. Eu utilizo a própria página de produto. E aí eu uso essa mesma estrutura como se fosse uma página de vendas. Então, tudo que eu passei para vocês aqui na etapa 6, para você criar uma página de vendas externa, é a mesma estrutura que eu utilizo dentro da página do produto da Hotmart. É a mesma estrutura, só em ambientes diferentes. É só um adendo para você aqui, beleza? E vamos lá. E a etapa final, a etapa 7, é onde eu faço as campanhas de divulgação de pelo menos 7 dias para tentar vender o meu e-book. É muito fácil você criar um produto e lançar. O desafio real realmente é divulgar todos os dias, com consistência, na verdade. Então aqui eu vou te dar aqui uma sugestão prática para você seguir nos próximos 7 dias e que eu faço também. Vamos lá, no dia 1, você pode anunciar o lançamento do seu e-book. Pode fazer uma postagem para o seguinte: olha, daqui a 7 dias eu vou lançar um e-book, enfim, tal, sobre o tema tal, para você já preparando ali o seu público. No dia 2, o que eu faço? Eu compartilho uma ideia do meu e-book, ou uma dica do meu e-book ali. Eu posso fazer um resumão, não de tudo, um tópico específico, eu faço um resuminho simples e dou uma dica ali do meu e-book para a pessoa entender do que é, o que tem ali no conteúdo. No dia 3, eu vou contar uma história com um tema. Então, por exemplo, se eu vou falar sobre o mercado imobiliário, que eu falava anteriormente, eu posso pegar uma dica do e-book com algo que já aconteceu comigo e dali eu posso contar uma história para dizer que eu já passei por isso, como é que eu solucionei, enfim, sempre linkando a história sua com a dica ali do e-book. O que você pode fazer também, que às vezes eu faço, eu já fiz, você pode pegar ali no seu computador, abrir o computador igual eu estou usando aqui, e aí você pode pegar o celular e fazer uma filmagem rolando a tela para você mostrar um pouquinho do conteúdo do e-book. Eu já fiz isso e também dá bastante resultado. E em alguns casos, o que eu fiz? Eu filmei, eu peguei aqui, abri aqui o PDF com a capa do e-book, fiquei filmando ali a capa do e-book, fiz um reelzinho ou uns stories ali e coloquei o link e deu bastante também resultado. O que você pode fazer também é compartilhar um feedback ou um bastidores. Eu já fiz isso, já fiz alguns treinamentos e as pessoas, quando acabava o treinamento, ia falar sobre perguntar ou tirar alguma dúvida. E nessa de tirar dúvida após o treinamento, a gente fazia a filmagem, isso de forma natural, as pessoas às vezes nem estavam percebendo que estava sendo filmada, e aí ele virava ali um feedback, né? Então assim, aquela pessoa chegava, ela falava sobre a dúvida que ela tinha, e eu respondia, né, normal, com um bate-papo, e aquele corte ele ia para minhas postagens também. Então é como se fosse compartilhando um feedback ou o bastidores pós-treinamento. Uma coisa que ajuda bastante também, né? Aí posso fazer no dia 6, que é uma oferta relâmpago ou algum bônus. Então você vai lançar o seu produto, o seu e-book digital. Você pode falar o seguinte: olha, eu vou lançar no dia tal e quem comprar no dia tal vai receber, além do e-book, mais um checklist, alguma coisa assim.
Então esse é uma oferta relâmpago ou um bônus específico, mas normalmente eu faço isso assim, ó, dia do lançamento você vai ganhar isso aqui, se comprar no dia do lançamento você vai comprar o e-book mais um checklist. E aí eu faço para o lançamento isso aí, ou um preço especial, alguma coisa assim, tá bom? E no dia 7 eu já utilizo uma chamada com senso de urgência, podendo até reforçar também um pouco do que eu falei sobre o bônus ou o valor especial de lançamento, ou vou lançar amanhã com preço de R$15 ou R$20 ou R$30, mas é só amanhã, nas próximas, daqui 48 horas passa para R$60, por exemplo. Então, você pode criar chamadas com um pouco de senso de urgência também, tá bom? Como que você vai fazer essas postagens, essa divulgação? Você pode usar as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, enfim. Você pode compartilhar nos seus status do WhatsApp, você pode mandar por e-mail, caso você tenha uma lista de contatos. Se você tiver grupos do WhatsApp ou do Facebook, você pode compartilhar também ali. Tudo que tiver alcance você pode utilizar, tá bom? Lembre-se que a constância é o que gera resultado. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu tenho aqui um grupo no meu WhatsApp. A maioria dos grupos são pessoas do mercado imobiliário. E eu também tenho um grupo no Facebook, que tem em torno de 25 mil membros. Eu utilizo esses dois canais também de forma orgânica para fazer essas divulgações para vender meus produtos. Então eu uso lá o Facebook, daí eu faço uma postagem, coloco lá @todos e marco lá as 20 mil pessoas que estão nesse grupo. Eu consigo gerar venda assim também, da mesma forma que eu utilizo o grupo do WhatsApp, e ali eu faço ofertas de vários produtos que eu tenho, e também ali acaba tendo bastante resultado. Então eu também utilizo essas duas formas orgânicas para gerar vendas e funciona bastante também. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá então, para a gente encerrar então é o seguinte, se você curtiu esse passo a passo, agora você imagina ter e-books prontos, com capas profissionais, modelos de página de vendas, texto para divulgar e o passo a passo em vídeo. Já imaginou? Eu tenho aqui uma comunidade chamada Comunidade E-Book Lucrativo. Lá você já vai receber tudo isso pronto. Você só precisa entrar, escolher o tema que combina mais com você, personalizar com o seu nome, enfim, e começar a vender agora, hoje mesmo. O link para garantir a vaga está aqui embaixo na descrição. E eu espero realmente que, além desse vídeo ter te ajudado a gerar uma ideia de como você começar a criar e começar a vender os seus e-books, também espero te ver lá dentro da minha comunidade. Eu vou ficar por aqui então, não esqueça de deixar o seu like e a sua inscrição, e eu te vejo agora no meu próximo vídeo.